O silêncio depois da tempestade. Depois de tudo o que aconteceu. Depois das palavras duras, das lágrimas derramadas, das portas batidas e do amor ferido. Veio o silêncio total. Não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que ecoa e corta dentro da alma. A casa continua de pé, mas o coração está em ruínas. Vocês ainda moram no mesmo endereço. Mas ainda vivem como estranhos no mesmo ambiente. Às vezes, ele passa por você no corredor da casa e nem olha para você. Às vezes, você deita ao lado dele constrangida com a indiferença dele e sente como se estivesse sozinha. Não há mais discussões, mas também não há conversa nenhuma. Só o silêncio. Um silêncio carregado de escuridão e mágoas que ninguém teve coragem de resolver. E então, surge aquela pergunta inevitável: será que ainda existe chance para o nosso casamento? Você não quer mais viver em guerra. Mas também tem medo de se abrir, de se entregar e se machucar de novo. Você sente muita saudade do que já viveram. Mas tem medo e receio de se iludir com aquilo que talvez nunca mais será como antes. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Mas também é nesse exato momento que Deus começa a se revelar. Porque a reconciliação não nasce do orgulho. Ela nasce da entrega genuína. E talvez seja isso que Deus está querendo de vocês agora. Que vocês baixem suas armas. Que deixem de lado a razão própria. E comecem a reconstruir a partir de agora. Sim, eu sei. Pode parecer pouco o que restou. Mas o Deus que multiplicou azeite na botija, peixe e pão, também pode multiplicar amor em um ou dois coração ferido. A reconciliação começa no invisível, começa pela fé. Antes de acontecer nas palavras ou nos gestos. Ela começa quando um coração se rende diante de Deus e diz: Senhor, eu não consigo sozinha. Mas eu quero tentar, se o Senhor for comigo. E se esse for o seu desejo? Então fique comigo até o fim desse vídeo. Porque o que Deus pode fazer é muito maior do que aquilo que o mundo julga ser impossível. Onde a reconciliação realmente começa, o olhar para dentro. Você já percebeu como é fácil apontar o dedo na direção do outro? Dizer, ele que mudou. Ele que me traiu. Ele que se afastou. Ele que errou. E talvez tudo pode até ser verdade. Talvez ele realmente tenha errado, e muito com vocês. Talvez ele tenha destruído sua confiança, quebrando promessas que fez no altar. Mas a reconciliação, se ela for verdadeira, não deve começar apontando o erro do outro. Ela começa olhando para dentro de si próprio. Porque na verdade a restauração de um casamento não acontece quando o outro muda. Ela começa quando você decide mudar primeiro a maneira de lidar com a dor. Isso não quer dizer aceitar tudo. Não quer dizer ignorar os limites. Muito menos fingir que nada aconteceu. Significa que você está disposta a trazer curar para dentro de si. A sair da postura de vítima e dizer: eu fui ferida, sim. Mas eu não vou me tornar uma mulher amarga por causa disso. Eu não vou me tornar uma mulher sem valores por conta disso. O primeiro passo da reconciliação não é o perdão dele. É decidir o seu próprio reencontro com Deus. Porque quando o seu coração está conectado com o céu, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Você começa a perceber que talvez, por trás de toda essa frieza e distância, exista um homem também ferido, perdido, e sem coragem de voltar. Não estamos justificando os erros jamais. Mas quando você escolhe olhar com misericórdia, em vez de olhar com rancor, você deixa de ser um muro, e começa a ser uma grande ponte.
E talvez seja disso que o seu casamento precisa agora. De uma grande ponte. Você já se perguntou por que Jesus nos ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa. Mas ele escolheu sabiamente conectar o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Porque Deus sabe. Coração que não se liberta da mágoa, que não libera perdão, não consegue viver o novo. Então, olhe para dentro de você. Pergunte a si mesma: será que eu estou pronta para reconstruir com um coração liberado de verdade? Ou ainda estou presa demais ao que me feriu? Porque reconciliação não é voltar e refazer o mesmo caminho. É escolher um novo ponto de partida, mesmo com cicatrizes. Quando há arrependimento verdadeiro, sinais de que o outro também deseja recomeçar. Às vezes, o coração, a emoção quer muito recomeçar. Mas a mente continua insegura e perguntando: e se ele não mudou? E se tudo se repetir? E essa dúvida é real. Porque perdoar não é o mesmo que se reconciliar. O perdão é totalmente individual. A reconciliação é a dois. E para isso acontecer, é preciso que os dois queiram, e não só queiram, mas estejam dispostos a construir tudo do zero. Mas como saber se há arrependimento verdadeiro? Como saber se ele também está disposto a reconstruir juntos? Arrependimento verdadeiro não mora no discurso. Mora na postura, na atitude. Um homem verdadeiramente arrependido não tenta se justificar o tempo todo. Ele assume os erros olhando nos olhos. Ele não finge que nada aconteceu. Ele entende que houve dor, e não ignora isso. Você começa a perceber pequenos sinais. Ele começa a ouvir mais e falar menos. Ele não se esquiva da conversa. Ele permanece, mesmo que seja difícil, mesmo que fique calado. Ele se mostra disposto a mudar hábitos que antes eram indiscutíveis. Ele respeita seu tempo. Não te pressiona, mas caminha ao seu lado como nunca fez. E o mais importante, ele busca a Deus no secreto e ao seu lado também. Não por obrigação, mas porque entendeu que sem Deus, ele vai repetir tudo outra vez. O arrependimento verdadeiro gera bons frutos. E você vai percebendo isso com o tempo, porque ele deixa de ser o velho homem que feriu. E passa a ser um homem que cura, mesmo sem palavras. Mas atenção, reconciliação não é aceitar migalhas. Não é dizer sim a qualquer sinal de emoção. É preciso muita sabedoria. É preciso discernimento espiritual. Por isso, ore. Peça a Deus clareza. Porque nem todo pedido de desculpas é arrependimento. E nem toda carência é amor. Mas quando há arrependimento real, ele não foge das consequências. Ele não tenta convencer você com promessas rasas. Ele te conquista novamente com atitudes maduras. Se esse é o estágio que você está vivendo agora, peça a Deus que confirme. Que Ele revele a você se esse coração ao seu lado realmente se rendeu. Porque quando há arrependimento verdadeiro, o amor não apenas sobrevive. Ele floresce como algo novo. O papel da oração e da entrega na reconstrução de um relacionamento ferido. Nenhum relacionamento se reconstrói apenas com força humana. Por mais que haja vontade, diálogo e esforço. É como construir sua casa na areia. Existem feridas que só Deus consegue tocar e curar. Existem partes do coração do outro que você não tem livre acesso. E é por isso que a oração não é um complemento. Ela é o alicerce principal da reconciliação. Você pode preparar a casa, mas só Deus sabe como preparar os alicerces. Você pode tentar retomar a rotina, os hábitos, os gestos.
Mas só Deus pode restaurar a paz verdadeira. A oração não é mágica. Ela é intimidade e busca diária. É quando você diz: Senhor, eu não sei o que fazer com essa dor. Mas o Senhor sabe. Entrega essa dor nas mãos de Deus. A reconstrução começa quando você ora por Ele, mesmo sem vontade. Quando você escolhe abençoar, mesmo que ainda esteja ferida. Quando você entende e pede: Senhor, visita o coração dele. Fala com ele o que eu não tive oportunidade para falar. Trata o que só o teu Espírito Santo pode tratar. E aos poucos, você começa a perceber mudanças que não vieram da sua pressão, mas da presença de Deus dentro da sua casa. Não é sobre manipular. Não é sobre orar para que ele seja do jeito que você quer. É sobre orar para que seja feita a vontade de Deus. Senhor, transforma a minha vida e do meu esposo. E existe algo muito poderoso em orar juntos. Mesmo que seja quase impossível no início. Mesmo que ele não saiba como orar. Mesmo que a voz saia trêmula. E vocês se sintam estranhos de mãos dadas. Quando um casal ora junto, o céu se move. O orgulho abre espaço para a humildade. E onde há humildade, Deus vem e enche com a tua presença. Você não precisa de orações longas e palavras difíceis. Precisa de sinceridade e entrega. Basta uma frase: Deus, nos ajuda. Não queremos mais viver assim. E Ele escuta. Reconciliação sem entrega é ilusão emocional. Não adianta querer um casamento novo com atitudes do passado. Não adianta dizer que quer recomeçar. Se Deus continua do lado de fora, deixe Ele entrar. Convide o Espírito Santo para caminhar com vocês. E você vai ver que aquilo que parecia morto ainda pode reviver. A construção de um novo relacionamento, confiança, tempo e verdade. Reconciliação não é apertar o botão e tudo volta ao normal. Porque o normal de antes, talvez tenha sido justamente o que levou à queda. Reconciliação verdadeira é começar um novo relacionamento com a mesma pessoa. É olhar para ela com outros olhos, sem apagar o que foi vivido. Mas sem deixar que o passado dê direção de todos os próximos passos futuros. Só que para isso acontecer, 3 coisas são indispensáveis: confiança, tempo e verdade. A confiança não volta de um dia para o outro. Ela não surge com uma promessa bonita ou com um pedido de desculpas bem ensaiado. Confiança é construída com constância, perseverança. É aquele pequeno gesto repetido muitas vezes que vai curando, dia após dia, o medo dentro de você. É perseverar sem desanimar nos dias difíceis, porque esses dias virão. Talvez você ainda sinta calafrios quando ele demora para responder uma mensagem. Talvez ainda olhe para ele e sinta dúvidas. E tudo bem. Faz parte do processo. Você não é fraca por sentir isso. Você está em reconstrução. E todo recomeço saudável respeita o tempo da cura. O tempo. O tempo. Ele não apaga as dores, mas permite que elas deixem de ser feridas abertas e se tornem apenas cicatrizes. E cada cicatriz conta uma história real. História de quem caiu, sim. Mas de quem decidiu levantar e continuar a caminhada. É preciso muita paciência. Com o outro, mas principalmente com você mesma. Tem dias em que você vai acreditar de novo. Tem dias em que vai se retrair e pensar em parar, com medo de se entregar demais. Faz parte. Não tente apressar o que precisa amadurecer de forma gradual. Não pule as fases do processo. Não esconda emoções para parecer forte. Sejam sinceros.
A verdade, mesmo dolorosa, é mais segura que a mentira confortável. Vocês precisam de uma nova aliança. Uma aliança de verdade. De falar quando doer. De ouvir sem alterar voz. De acolher sem julgar. Talvez esse novo relacionamento não tenha a mesma intensidade nos primeiros meses. Mas ele pode ter algo ainda mais precioso: profundidade. A reconciliação não devolve a versão antiga de vocês. Não busque e não espere isso. Ela cria uma nova, mais madura, mais consciente, mais espiritual, mais resistente. E o mais bonito de tudo isso é saber que Deus está nesse processo, guiando passo a passo, mesmo quando vocês se sentem perdidos. Quando Deus reconcilia corações, nada é igual, tudo se torna novo. Depois da dor, depois da mágoa, das lágrimas, da solidão a dois. Se vocês chegaram até aqui, é porque algo ou alguém resistiu. Pode ter sido pequeno. Talvez só uma faísca. Mas foi o suficiente para Deus soprar e reacender a chama. A reconciliação verdadeira não é uma reprise do passado. Ela entende que o que era, já não existe mais, acabou, ficou para trás. Porque as palavras ditas não podem ser retiradas. As feridas vividas não podem ser apagadas totalmente, ficam cicatrizes. Mas Deus, Ele não trabalha com retrocesso. Ele trabalha com renovo. Quando Deus reconcilia dois corações, Ele não faz um remendo emocional. Ele faz um milagre, faz tudo novo. É como a história do vaso quebrado nas mãos do oleiro. Deus não junta os cacos de qualquer jeito. Ele quebra de novo se for preciso. Mas faz tudo muito novo. Mais forte. Mais belo. Mais cheio da presença dele. E é isso que pode acontecer no seu casamento. Se vocês se permitirem começar de novo. Com humildade, com verdade e com Deus no centro. Vocês não serão mais o que eram antes. Serão uma versão melhor. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que outros vão olhar para vocês e vão se surpreender. Vão dizer: como vocês conseguiram passar por tudo isso? E vocês vão poder responder: foi Deus. Só Ele. E a sua história, que hoje ainda tem capítulos de dor, vai se tornar testemunho para a glória de Deus. Você vai aconselhar outras mulheres. Você vai orar por outros casais. E tudo o que doeu vai virar ministério, vai virar um propósito de vida. Então hoje, nesse último vídeo dessa série, eu quero te dizer: a reconciliação é possível. A restauração é real. E o milagre não depende das circunstâncias. Depende da fé. Não tenha medo de recomeçar. Tenha medo de viver longe daquilo que Deus quer fazer. Se for da vontade de Deus, se houver arrependimento, entrega e disposição. Nada, absolutamente nada é impossível para Ele. Que Deus abençoe grandemente cada reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Fortaleça a sua fé com o devocional 30 dias de fé e recomeço. Link na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal Voz do Espírito e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.